De oitavo ano. Então, nós estamos começando a estudar sobre esse assunto novo chamado iluminismo. Você já fez as definições, você já falou um pouco sobre isso, escreveu, e agora a gente vai conversar então um pouco mais sobre o que é esse movimento chamado movimento iluminista ou também o movimento da ilustração. O iluminismo é um movimento de ideias que começou no final do século XVII, mas o grande auge foi no século XVIII. São filósofos, são pessoas que raciocinam, pensam, são pensadores que lançaram um conjunto de ideias. Eles diziam o seguinte: a razão, nossa capacidade de raciocínio, ela é importantíssima e ela é uma luz. Nós precisamos iluminar as trevas da ignorância através do nosso raciocínio lógico. Então, essas pessoas, elas estão falando dessa forma após estudarem bastante. E o que acontecia na época? Por que de repente surge esse movimento? Sempre que surge algo, é porque ele vem em cima de alguma situação que existia. Então, que situação existia que fez com que esses filósofos começassem a parar para pensar e dizer que nós precisamos raciocinar e usar a nossa mente para iluminar as trevas da ignorância? Bem, se a gente for olhar nessa época, século XVII e também no século XVIII, nós tínhamos, por exemplo, reis que tinham poder absoluto. Lembra que a gente estudou no sétimo ano? O absolutismo dos reis. Rei que manda e desmanda. Lembra do rei Sol? O Estado sou eu. Não precisavam leis, não precisava constituição. Por quê? Porque ele era a lei. O que ele dizia é que era certo. Isso é um abuso da autoridade do rei. Então, aconteciam esses abusos da autoridade. Reis e rainhas, né? Que mandavam e desmandavam como bem entendiam, né? E aí esses filósofos vão dizer, não pode, só porque é rei, ele dizer assim e todo mundo aceita. Outra questão que acontecia era dentro do clero. Lembra o alto clero da Igreja Católica? Eles que colocavam a coroa na cabeça dos reis. O clero definia as normas da sociedade e tomava decisões, muitas vezes, não eram pautadas na Bíblia, na vontade de Deus, mas muitas vezes eram decisões da própria instituição, procurando defender a instituição. Lembra da Inquisição, que existiu durante a Idade Média? Ela até ultrapassou a Idade Média, né? Então, não é porque eles estavam interessados em defender a palavra de Deus. Não, era porque eles queriam defender a religião. Então, eles criaram um mecanismo de prender, torturar e até matar as pessoas que pensavam diferente, né? E uma das coisas, lembra da Inquisição, é que não podia, por exemplo, ler e interpretar a Bíblia. Só o alto clero, só eles que podiam. Então, dentro desse contexto em que os reis abusavam do poder e os líderes da igreja da época também faziam isso, então surgem esses filósofos iluministas dizendo, não, nós temos que usar a nossa mente para pensar e pensar direito, entender as coisas e agir de acordo com o raciocínio lógico e não só porque estão mandando, só porque estão ordenando, não, sempre foi assim, então vai ser assim, né? A história do sempre foi assim, da questão da tradição, eu vou contar uma historinha engraçada. Tinha uma mulher que foi preparar o peixe e ela sempre, quando preparava o peixe, cortava o rabo do peixe e a cabeça do peixe. E todos comiam, nunca ninguém questionou, mas um dia uma netinha disse, vó, por que a avó prepara sempre o peixe cortando o rabo e a cabeça? Porque a minha mãe fazia assim. Como a mãe era viva ainda, foram perguntar para a mãe. Escuta, por que a senhora sempre corta o rabo e a cabeça do peixe? Porque a minha mãe fazia assim. Foram perguntar para a mãe e descobriram que ela disse o seguinte, eu sempre cortei o rabo e a cabeça do peixe na hora de assar, porque a minha forma era pequena e não cabia o peixe inteiro.
entendeu? Quer dizer, não tinha um motivo importante para isso. Mas as filhas acharam que tinha que continuar cortando a cabeça e o rabo, sendo que se ela tivesse uma forma maior não precisava disso. Essa é uma historinha bobinha, só para entender essa questão da tradição. Ah, sempre foi assim, então tem que ser assim. Não, os filósofos iluministas diziam, não, de jeito nenhum. Só porque sempre foi assim, não. Nós temos que raciocinar e pensar o melhor jeito. Nesse sentido, eles estavam certos? Sim, eles estavam certos. Deus nos deu uma capacidade de pensar, de raciocinar. E Deus quer que a gente use. A gente não pode ser enganado. Por isso que nós temos essa capacidade, Deus nos dá, e Deus nos ajuda nos dando o discernimento. Agora tem uma situação. Quando as pessoas começam a pensar que apenas o seu raciocínio lógico vai trazer a realização das coisas, vai fazer com que tudo fique certo e em ordem, tudo vai dar certo, aí é que começa o problema. Quando eles começam a colocar Deus de lado, dizer, não, nós não precisamos de Deus. Não, Deus não. A gente pensa, a gente raciocina e o ser humano, ele é capaz, ele não precisa pedir ajuda de Deus. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os iluministas, entende? Então, assim, a ideia de raciocinar, de usar a nossa mente é ótima. A questão é, onde que é o princípio da sabedoria? O que diz lá em Provérbios? Que o princípio da sabedoria está no Senhor, no temor a Deus. Então, quando a gente tem o temor de Deus, a gente ama Deus, a gente raciocina segundo os princípios de Deus, é bênção, porque Deus quer que a gente use o nosso raciocínio. Agora, quando a gente diz, não preciso de Deus, eu vou raciocinar, eu vou resolver as coisas por minha conta própria, aí provavelmente vai dar errado, né? A Bíblia também diz que a gente pode pedir sabedoria a Deus que Ele dá para nós, tá lá em Tiago. E também, o que eu coloquei aqui é algo muito especial que eu acho que eu já compartilhei com vocês, que na palavra de Deus está escrito que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ou seja, se a eternidade está aqui dentro, nós temos sede de algo muito maior, nós temos sede de Deus. A Bíblia também diz que Deus habita na eternidade. Se Deus habita a eternidade, Deus quer habitar em nós. Por isso Ele colocou a eternidade em nós. Nada pode preencher o espaço vazio dentro do nosso coração, somente Deus. Então, quando nós temos a Deus, nós vamos usar a nossa capacidade de raciocínio lógico, de pensamento, para a glória de Deus. E vai ser bênção. E isso eu gostaria que ficasse bem claro para cada um de nós. Então, os iluministas tiveram contribuições? Tiveram. A grande questão é a fonte. A fonte tem que ser pura. A fonte tem que ser Deus. É ali que é o começo de todas as coisas. O princípio da sabedoria está em Deus. Ele é o criador de toda a sabedoria. Aliás, Deus, para criar o universo, ele teve que fazer um espaço em si mesmo, porque o universo, Deus não cabe no universo. O universo que cabe em Deus. Deus é maior que o universo. Então, gente, os iluministas, então, no século XVIII, até ficou conhecido como século das luzes. Os iluministas, eles se dedicaram bastante aos estudos, às ciências, e eles ficavam deslumbrados com as descobertas da ciência e achavam, nossa, agora tudo vai melhorar. A ciência, com todas as suas descobertas, vai levar ao progresso e à felicidade, vai acabar a ignorância da sociedade, a sociedade vai ser uma sociedade feliz, vai ser uma sociedade ótima. Por quê? Porque a gente está no progresso, a gente usa a nossa mente para pensar. Hoje, a gente tem o benefício do passar do tempo. Os iluministas do século XVIII viveram o seu período da história. Nós já estamos no século XXI, então a gente consegue olhar para trás e ver o que aconteceu. O que aconteceu? A ciência progrediu? Oh, e como? A ciência progrediu e foi usada para coisas boas, mas também foi usada para criar armas. A ciência progrediu e
levou a Primeira Guerra Mundial com um monte de armas novas, a Segunda Guerra Mundial com mais armas, armas nucleares inclusive. Então, a ciência progredir não significa que o ser humano vai ser mais feliz e que vai viver melhor. Não significa que o ser humano se torne uma pessoa melhor porque a ciência progrediu. Tá entendendo? Então eles achavam, não, a ciência progredindo, o nosso raciocínio, a gente usando, nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor, melhor, melhor. E o que a gente está vendo? Parece que quanto mais a ciência tem aumentado, mais a sociedade tem se voltado para as coisas ruins, usado inclusive a ciência, a tecnologia, a internet, para quê? Para coisas ruins. Ou seja, nós precisamos sim usar a nossa inteligência, mas sempre buscando na fonte pura de Deus, porque aí sim será bênção para esse mundo, não é verdade? Então, gente, esse é o nosso início. Nós vamos trabalhar essa semana, eu vou passar umas atividades, trabalharem sobre essa situação, essa questão aí, falando no modo geral sobre o iluminismo. Depois a gente vai falar de alguns filósofos iluministas e as contribuições que eles tiveram, ok? Boa semana de estudos!